Olá, bem-vindos a mais um programa de turismo da TV Faixa. O nosso entrevistado de hoje é o Paulo Roberto Correia. Ele é conselheiro, membro fundador e honorário da Lecledor, que é a Associação Brasileira dos Concierges dos Grandes Hotéis. Seu Paulo, muito obrigado por sua presença hoje. É um prazer, Hernani, obrigado. Eu fico muito honrado, de poder contribuir de alguma forma com a divulgação, as informações a respeito de uma profissão que ainda, hoje em dia, é muito desconhecida pela grande parte do público, e eu espero que possa ser muito útil não só para os alunos de turismo, mas para todos que têm interesse na hotelaria, no turismo em geral. Com certeza. Então, primeiramente, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco o que é ser um concierge. Porque muitas pessoas acham que concierge é apenas um porteiro de luxo, mas é muito mais do que isso. É uma coisa que está impregnada no imaginário popular. Então, com as suas próprias palavras, o que é ser um concierge? Primeiramente, essa associação que faz com o porteiro de luxo vem da origem da palavra e da função da profissão de concierge. Mas isso, posso dizer, antes de 1920, mais ou menos isso. Esse é um marco porque, já adiantando, a Associação Internacional de Concierges, a Lecledor Internacional, ela teve origem em 1929 na França, com um concierge que teve a ideia de fazer uma rede social, ainda naquela época, sem todos esses aparatos tecnológicos, e ele teve essa intenção, não desmerecendo o trabalho, a função de um porteiro de luxo, que realmente eu conheço bem e tem uma grande importância nisso, uma grande responsabilidade. A função de concierge, o perfil de concierge, é diferente, se tornou muito diferente porque o concierge é um profissional que existe em alguns hotéis e alguns hotéis de luxo. Por quê? Para um hotel ter um profissional, um concierge, é um luxo que eles oferecem aos seus hóspedes, aos seus clientes. É uma função que em alguns hotéis pode ser até um pouco misturado com a de recepcionista, que na verdade já tem uma outra função. Então, muitos hotéis de luxo, grandes hotéis, eles resolveram preferiam ter um profissional que se dedicasse exclusivamente às atividades de concierge para atender da melhor forma possível o seu hóspede. Eu posso, resumir que um concierge ele é um intermediário entre os tantos profissionais da cadeia produtiva do turismo, estendendo também pela área de cultura, a área de lazer. E, obviamente, dentro de todos os setores, ou seja, intermediário do hóspede, entre o hóspede e todos os setores da hotelaria dentro de um hotel. Tudo com o intuito, com o objetivo, com a meta de atender o hóspede da melhor forma possível, surpreender e fazer com que a estadia dele seja a melhor forma possível, que ele possa aproveitar a estada dele não só dentro do hotel, mas na cidade da melhor forma possível, de uma forma inesquecível, tanto que ele possa ter a vontade e o desejo de retornar àquela cidade e divulgar para os seus amigos também o quão foi boa a estadia dele naquela cidade. E isso eu digo também quando eu cito os profissionais de turismo, eu estou falando dos guias de turismo, dos agentes de viagem e turismo, dos transportes turísticos e toda a área de cultura, como cinema, teatro, todas as áreas de lazer também. Certo. E quais as características necessárias para ser um concierge? Como funciona na prática esse serviço? Então, na prática, como eu falei, o concierge é intermediário para isso tudo, para todas essas áreas também. Então, basicamente, independente da formação acadêmica que ele tenha, que normalmente, preferencialmente, seria turismo ou hotelaria, mas ele pode ser de outras áreas também, mas o mais importante é que ele esteja familiarizado, que conheça, que já tenha frequentado toda essa parte de turismo, de cultura e de lazer também.
Ele talvez não precisa frequentar todos esses ambientes, né? Frequentar que eu digo semanalmente, mensalmente, mas que ele precisa conhecer muito bem, ele precisa gostar dessas áreas para que ele possa, quando ele atender uma demanda, quando ele pensar na estadia de um hóspede dele, ele possa desenvolver um programa, né, um roteiro para aquele hóspede da melhor forma possível. Se ele não conhece toda essa área de lazer, de cultura, todas essas áreas do turismo, não sabe o que está acontecendo, ele não vai conseguir. Então, como eu disse, é importante que ele tenha uma formação abrangente, que ele goste, né, da cultura geral, que ele se interesse por isso. Se tiver uma formação acadêmica em hotelaria ou no turismo, isso vai ajudar bastante, mas ele pode ter uma outra formação, né? Por exemplo, uma formação, um curso, uma capacitação que me ajudou bastante na minha experiência foi ter feito um curso técnico de relações públicas e de agente de viagens também. E também de guia de turismo, né, que foi a minha primeira profissão. Isso tudo me ajudou bastante. Qual a pretensão salarial de um concierge? Olha, a pretensão salarial é bem alta, né? Visto que ele se envolve nisso tudo, ele precisa ter o conhecimento, a formação, precisa estar se atualizando frequentemente, ainda mais hoje, se ele puder ter o smartphone de última geração, né, vai ajudar bastante. Eu sempre costumo dizer que eu sou um concierge tecnológico, né, que eu uso todo o aparato de tecnologia para me ajudar ao meu favor. E hoje em dia, nessa rede de relacionamentos, nós utilizamos todos as formas de rede social, a forma de contato, porque isso é muito mais abrangente. Como você vê, por exemplo, um concierge que está na Zona Sul, se ele precisa de algo para um hóspede dele na Barra, ele vai usar um aplicativo de comunicação instantânea, né? Então ele precisa estar bem. Então a pretensão é grande, mas essa questão do salário, isso depende muito, isso é uma variação muito grande. Na verdade, nós, assim, como associação de concierge, nós não envolvemos nessa questão salarial com as empresas, né, com os hotéis. Essa parte, geralmente, quem cuida são os sindicatos, né? E hoje em dia, como está mudando, né, essa legislação, nem mais isso vai ser algo diretamente dos empregados com os patrões. Mas o que eu posso dar uma ideia, por que essa variação? Hoje em dia ainda existem hotéis que trabalham com o salário fixo. Muitos hotéis, isso já é um sistema, já que existe há muitos anos, ele trabalha com uma faixa de salário fixa e uma outra é variável de acordo com a ocupação do hotel, né? Quando o hotel está cheio, todos os empregados, não só concierge, todos os funcionários, têm um aumento de salário. Se os hotéis estão mais vazios, ele já fica mais reduzido. Então, a gente não consegue medir, mensurar o salário de hotel a hotel. Porque o que vai influenciar nisso tudo também no resultado, na remuneração final, são os benefícios que as empresas oferecem. Isso varia de uma para outra, né? Por exemplo, uma pode oferecer um plano de saúde mais abrangente para a família e nas variações que tem os planos de saúde. Outros podem oferecer um benefício diferente. Então, tudo isso vai influenciar na remuneração final. Então, fica difícil a gente imaginar um salário padrão para um concierge. Mas eu posso dizer que, vamos dizer assim, seja algo em torno de R$3.000, R$4.000, podendo ser até um pouco menor, dependendo da empresa, dependendo dos hotéis. Porque é preciso que a gente pense que não só hoje em dia os grandes hotéis de luxo têm o concierge, né, um profissional de concierge trabalhando, mas outros hotéis menores, de menor porte também. Então isso vai implicar nessa variação salarial.
Você poderia exemplificar com algum caso, no caso um case, o que o concierge oferece a mais, no caso para o hóspede? O objetivo do concierge, a meta do concierge é oferecer sempre algo a mais mesmo, né? Muitas vezes o hóspede vem com uma demanda, com um pedido, com um desejo de fazer alguma coisa, de ir a algum lugar. Por exemplo, já teve concierge, ou hóspedes que quiseram ter um guia especializado em arquitetura, porque ele queria conhecer a história da arquitetura do Rio de Janeiro e queria ser guiado. Então precisava que fosse um guia com conhecimento, né, muito forte, profundo na área de arquitetura. Tem isso também. Então o concierge tem que estar sempre à frente, ele já quer estar sempre à frente, quer surpreender o hóspede com alguma novidade. Por exemplo, se o hóspede eu quero ir ao Pão de Açúcar, na Urca. Eu sempre costumei adicionar isso a um passeio pelo bairro da Urca, que é um bairro charmoso, é um bairro simpático, é um bairro muito interessante na história do Rio. Então, eu sempre procurei agregar algo a mais para um hóspede, né? Não ficar limitado ao pedido dele. Uma história muito interessante que você perguntou, né? Essa história que acontece na vida de um concierge, que são muita coisa mesmo. Eu me lembro de uma história muito importante de um pedido que um hóspede me fez, e eu vou resumir porque a história é bem longa. Era um hóspede chileno que estava participando de um evento no hotel, e ele chegou para mim e me pediu: você me consegue uma pessoa para ir na cidade de Campinas, São Paulo, para tentar conseguir a certidão de óbito de um tio meu, que morou lá há muitos anos e faleceu há muitos anos. Aí eu pensei naquilo. Bom, aí ele falou assim: olha, eu vou para o evento, no intervalo eu venho te perguntar o que você conseguiu para mim. Eu pensei, bom, conseguir uma pessoa para ir a Campinas não é impossível, mas não é tão fácil assim, porque talvez ele não soubesse, né, a distância de Campinas para o Rio. Né? Então, ele teria que conseguir uma pessoa que fosse a Campinas. Naturalmente, ela não ia conseguir voltar no mesmo dia, teria que pernoitar lá, se alimentar, né? Isso já teria um grande custo para o hóspede. E talvez não fosse fácil assim, talvez num dia desse ele não fosse suficiente para ele resolver tudo. Então, o que eu pensei? Bom, eu vou usar assim, as minhas habilidades e meus conhecimentos. Eu fiz uma pesquisa, consegui encontrar o contato de todos os cartórios existentes na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Felizmente eram só 7, e comecei a telefonar para todos eles. Telefonei para um, não era lá que tinha o registro de óbito do tio desse hóspede. Aí liguei para outro e foi por aí, fui ligando para um, fui ligando para outro e tudo mais. No último, já pensando, né, tem que conseguir nesse, que esse é o último da minha lista, não existe outro. Não era lá. Felizmente, encontrei uma boa alma, né, sempre tem alguém com proatividade, com boa vontade para ajudar o concierge nessas missões quase impossíveis. E esse funcionário do cartório, ele me disse: olha, não tem aqui, mas existe um hospital da USP e lá dentro do hospital tem um cartório para atender só as necessidades lá do hospital. Eu, pronto, tenho telefone e tal, me deu, que como era dentro do hospital já não era tão fácil encontrar o contato. Esse funcionário me passou o contato, liguei para lá e, né, felizmente, para quase o final feliz da história, tinha sido lá onde o hóspede, ou melhor dizendo, o tio desse cliente faleceu. Bom, e lá eu estava lá. E agora, como conseguir essa cópia da certidão de óbito? O funcionário também desse cartório, muito prestativo, me ajudou. Ele falou assim: bom, eu posso te mandar pelo correio, você vai precisar fazer um depósito de um valor, né, do custo, eu vou te passar, você deposita, eu te envio. Pronto. Quando o hóspede veio, eu passei tudo para ele ficou super feliz da vida, né?
já de conseguir. Ele falou, não, tudo bem, faça o que for preciso, me diga depois quanto que custa e tal. E foi assim. Aí fiz todo o procedimento, o cartório me enviou, só que leva um tempo, né? O correio ia levar um tempo para chegar. E o hóspede, o cliente, tinha que ir embora. Ele foi embora, combinei com ele, pegamos o contato e eu, para minha segurança, eu não ia pedir que o cartório mandasse para o Chile. É mais complicado mandar para um outro país. O cartório mandaria para mim, e assim foi feito, e quando eu recebi, enviei para o cliente no Chile. Fiz contato com ele e tudo mais. Porque da importância, né, da grande importância dessa missão para esse hóspede. Depois de vários dias, né, quase uma semana de contato, para ter certeza que tinha chegado, estava tudo certo, que realmente o que o hóspede recebeu foi, né, o atestado de óbito do tio dele. Bom, então me respondeu por e-mail, já agradecendo e me dizendo o motivo da felicidade dele. Esse atestado de óbito era para desenrolar uma herança que estava há mais de 10 anos, há quase 20 anos, enrolada de algumas primas dele, que eram filhas desse tio. Então, com esse atestado de óbito, foi possível desenrolar toda essa herança, e era uma herança muito importante, uma herança muito grande. Então, eles ficaram muito felizes e foi assim, né, o fim da história. Concierge salvando o dia. Exatamente, eu não tinha nem noção naquela época da importância daquele ato, né, daquele meu serviço, daquela minha prestação de serviço para aquele cliente. Sabia que ia ser algo tão importante assim. Exatamente, No final isso é muito gratificante também, né? Sim, sim, porque veja bem, a importância disso, a importância desse ato, a importância dessa ação. Né? Se eu me limitasse às dificuldades todas de encontrar pessoas para fazer, eu não sei se a pessoa que eu podia encontrar chegando em Campinas, ela teria, né, vamos dizer assim, o jogo de cintura para conseguir isso. Se ela ia conseguir entrar em contato com pessoas, com funcionários dos cartórios que fossem prestativos, que fossem ajudar nisso também. Eu não teria isso. Eu poderia ter conseguido, sim, uma pessoa que fosse a Campinas para resolver isso e ela poderia voltar sem conseguir o que o cliente necessitava. Né? Por isso que eu peguei essa missão para mim e fiz o máximo possível para conseguir. E quanto a um case VIP, por exemplo? O senhor poderia acrescentar alguma coisa, sem citar nomes, claro, alguma situação que tenha sido extravagante, positiva ou negativa, sobre algum hóspede VIP? Olha, tem vários casos. Eu acho assim, para o concierge, essas situações passam a ser rotineiras, assim, que trabalha sempre com situações inusitadas, né? Apesar da longa experiência, eu não tenho algo, talvez, que seja muito impactante. O que eu posso dizer é que, assim, muitas celebridades, quando estão hospedadas no hotel, se são de teatro, de um cinema, normalmente passa a ter uma convivência muito mais intensa, né, com o concierge devido aos seus pedidos e acaba convidando para shows, convidando para camarins, né, para eventos depois, o pós, né, as festas, quando tem as pré-estreias, assim, então isso acontece bastante, é bem interessante. Uma situação engraçada que eu me lembro e posso contar é que uma atriz, né, a famosa atriz, né, já tem alguns anos, muito bonita, muito linda, de muito sucesso. Eu falava com ela muitas vezes, a princípio por telefone, eu comecei a falar por telefone e um belo dia, né, eu estava talvez de costa, eu estava um pouco afastado, ela chegou e me chamou pelo nome e quando eu me virei, eu me surpreendi muito, né, foi assim uma situação engraçada que eu precisei me controlar
e para não rir. Porque quando eu me virei, onde que estava essa atriz? Ela estava lá embaixo, que ela era muito baixinha, muito baixinha. E eu não conhecia ela pessoalmente, né? Até então eu não conhecia ela pessoalmente. É só por televisão, ela parecia ser imensa. E ela era muito baixinha. E nisso eu fiquei um pouco desconcertado. E me deu vontade de rir, mas logicamente que eu me controlei. Então essa é uma das situações, assim, vamos dizer, diferente com os hóspedes, né? Eles têm, normalmente, não só a celebridade, geralmente os hóspedes têm pedidos bastante inusitados, que passam a ser para a gente, assim, algo bem comum, bem corriqueiro. Certo. E para finalizar, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a Leclerc d'Or, mas aqui no Brasil? A Leclerc d'Or no Brasil, ela foi fundada por uma missão da Leclerc d'Or internacional, né, que quer estar presente no mundo inteiro, né, estender essa rede de contatos, essa rede de relacionamento para o mundo afora. E ela foi fundada no finalzinho de 1991 e hoje em dia ela está presente não só no Rio de Janeiro, mas São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia também, e está para ser estendida para outros estados do Brasil aí, né, que é uma das missões da associação. Falando nisso, essa é uma das missões, mas a missão principal, não só no Brasil, da associação, como no mundo inteiro, é promover o desenvolvimento dos concierges, né, na área de capacitação, na área educacional, na área de cultura, de forma que o concierge possa estar sempre preparado da melhor forma possível para atender o hóspede no que ele precisa e no que ele nem imagina também. Então, a grande missão da Leclerc d'Or, tanto no Brasil, no mundo, é essa missão. Nós, hoje em dia, temos um total de 40 membros, que isso, em se falando de Brasil, já é bastante, porque ela não está tão desenvolvido, né, no Brasil como um todo, e estamos nesse caminho também. Certo. Essa é a grande missão da Leclerc d'Or. Seu Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, Hernani, um grande prazer. E esse foi mais um programa de turismo da TV Faixa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente.